Fala pessoal, tudo bacana? Beleza com vocês? Seu amigo Jair aqui de novo. Pessoal, vou fazer um vídeo diferente aqui hoje. É um vídeo meio complexo, né? A pessoa tem que ter um pouco a mente aberta, entender que tem que ter um tipo de técnica mais específica para fazer esse tipo de serviço, mas é um tipo de serviço muito fundamental na porcelanataria que vai adiantar, vai evitar que você fique tentando resolver etapas do final do seu projeto no andamento, né? A gente está falando no ajuste da retífica da meia esquadria. A gente faz retífica de peças quando uma peça está craquelada, está com piriricado, né? A gente consegue fazer uma retífica e já resolver o problema dessa peça. Porém, quando a gente vai fazer colagem de meia esquadria, estou com dois projetos aqui em andamento e agora está na hora de eu fazer a retífica dessas meia esquadria. Eu deixo isso só para depois da colagem. Para quê? Para que na hora que eu estou fazendo a colagem eu não tenho que ficar parando para estar fazendo esse tipo de serviço, né? Só que a gente vai fazer essa retífica usando o rebolo. Isso aqui é um rebolo copo cônico 4 polegadas, grão 120. É necessário ter uma ferramenta com regular de rotação para um caso igual esse aqui. Isso aqui é um caso delicado, que você tem que ter um forte domínio do peso da sua mão e da máquina, né? A rotação tem que estar mais baixa, porque você talvez vai fazer esse ajuste, em vez de melhorar, você vai complicar melhor seu piso. Então eu vou explicar nesse vídeo por que a gente faz isso, o que ocasiona aqui na hora da sua colagem, que necessita de fazer retífica, né? Então são dicas valiosas e importantes, né? E é entendimento. A gente tem que ter um bom entendimento de teoria da porcelanataria para conseguir ter resultado na prática, beleza? Sabendo que esse vídeo vai ser top, você já finca o dedo nesse like e se inscreve nesse canal, ativa as notificações, acompanha nossas lives praticamente todo dia a partir das 7h30 da noite. A gente está fazendo uma live para bater um papo com a galera, para responder suas perguntas, né, para te informar sobre o que está acontecendo na porcelanataria. Dia 30 de abril agora de 2020, vou lançar o vídeo oficial e abertura das inscrições para o sorteio do treinamento presencial aqui na empresa, com tudo pago, né? Você que concorrer e for contemplado vai ganhar uma semana de hotel, uma semana de alimentação, a semana do treinamento aqui com a gente, a sua despesa de viagem. Então vale muito a pena estar concorrendo aí, beleza? Nosso canal tá recheado de vídeo aí, praticamente uns 350 vídeos. É só entrar na nossa aba lá que tem muita informação bacana para vocês. Vou mostrar para vocês detalhes do projeto agora. Então pessoal, a gente está iniciando aqui, ó. Eu já comecei a fazer a colagem dessas peças. Já comecei não, na verdade eu já colei. Por que a gente faz a retífica dessa meia esquadria? Às vezes você vai fazer uma colagem da sua peça e o cantinho aqui, essa meia esquadria de cima não ficou 100% retinha e muitas das vezes o canto transpassa. Como que é a forma correta, né, da colagem da meia esquadria? É que esse encontro dessa meia esquadria com essa meia esquadria forme um chanfro, ele forme uma quina lateral, um 45 aqui. Essa peça não pode transpassar acima dessa e nem essa às frente dessa, porque aí você vai estar formando uma cava. Mas isso acontece, ó. O porcelanato ele estava com certo empeno, né? Talvez essa peça daqui, na hora de eu afinar, o canto não ficou 100% retinho. Só que isso eu não preciso ficar preocupando na hora de eu montar o meu projeto, porque senão eu vou perder tempo demais. E porque eu sei, né, que eu posso resolver esse problema da retífica. Olha aqui, ó. Nesse canto aqui, essa peça de cima transpassou essa daqui, ó, e formou uma quina. Então eu vou passar o rebolo aqui, fazer a retífica para que aqui fique igual aqui, ó. A meia esquadria precisa de uma abertura para entrar a massa plástica, né? Muita gente quer mostrar que tem habilidade, que consegue fazer uma meia esquadria zerada e tal. Bacana. Pessoal, meia esquadria zerada é para sistema de marmoraria. Marmoraria, quanto mais colado uma meia esquadria, melhor vai ficar o acabamento. Porcelanato é um barro seco. Ele precisa de abertura para que entre massa plástica aqui e faça o acabamento, né, um pouquinho abaloado aqui, dando proteção e fazendo essa massa plástica colar aqui. Então é necessário ter uma pequena abertura, não é aquela goela de abertura que você vai deixar. Então a retífica de meia esquadria, ela é usada para isso, para a gente regularizar isso aqui, fazer com que toda essa meia esquadria fique da mesma grossura, ó. Vocês podem observar aqui, daqui até aqui eu tenho uma abertura, daqui para cá fechou.
daqui para cá fechou também. Então eu vou corrigir isso aqui fazendo a retífica. Nas demais, do mesmo jeito. Na retífica, eu consigo deixar esse cantinho mais reto possível, né? Porque eu não preciso ficar preocupando em deixar ele 100% retinho na hora do desbaste. Claro, eu não posso deixar ele redondo também. Tem que ficar mais aberto, beleza? Então vamos embora fazer essa meia esquadria, esse desbaste, essa retífica de meia esquadria. Mais uma vez lembrando que a gente tem que ter um certo controle de peso de mão, né? Existem algumas técnicas. Pratica isso numa peça isolada, não vai praticar isso de cara no seu projeto para evitar que você danifique ele. Vamos começar a fazer a nossa retífica. A rotação indicada para esse processo, ela vai estar entre a segunda e a terceira rotação da nossa esmeriladeira. Essa aqui é uma esmeriladeira da Bosch de 900 watts, né? Como eu falo, é muito interessante que você tenha uma ferramenta com regular de rotação, por causa disso. Vou começar nessa aqui da frente, ó, nessa meia esquadria aqui. O que eu vou fazer até eu conseguir pegar a habilidade, né, do peso da mão para fazer esse desbaste? Primeira coisa que eu preciso, eu nunca posso parar essa ferramenta num lugar aqui encostado. Se eu deixar ela encostada aqui com ela ligada, ela vai fazer um buraco aqui, né? Na hora de eu começar, eu não vou descer ela, encostar e começar. Eu vou fazer uma aterrissagem dessa ferramenta. Eu vou ligar ela e vou levar ela aqui, ó, contínuo. Eu vou firmar a força do meu braço numa inclinação, fazer um travamento do meu braço como se ele fosse o suporte dessa máquina. Com o tempo você vai adquirir sim um controle de peso de mão, que você consiga fazer um bom desbaste. Eu gosto de segurar a ferramenta mais aqui em cima, porque nesse ponto aqui é um ponto de equilíbrio dela, onde o peso da frente equilibra com o peso de trás. Então eu tenho uma mobilidade melhor com ela. Tudo isso influencia, beleza? Então, ó a rotação da máquina. Eu verifico que o meu rebolo está sem vibração. Eu faço o ajuste desse rebolo no chão, né? O amolamento e balanceamento dele. As quinas desse rebolo tem que estar bem vivinha, né? Esse rebolo não pode estar trapidando. Vamos fazer aqui então? Beleza, aqui já está feito, né? Como eu falei, é um pequeno ajuste. Então quando você está passando, você já está olhando aonde que você acha que está passando mais para cá. Eu olho um pouco de cima, igual eu verificando aqui por cima com minhas vistas, olhando bem aqui assim, ó, eu verifico que aqui eu preciso dar uma deitada nessa peça. Então, em vez de eu estar trabalhando com ele mais deitado assim, eu já movimento a máquina mais nessa posição, para que eu transforme toda essa meia esquadria em uma quina chanfrada no mesmo ângulo. Isso vai influenciar na hora de eu dar o acabamento de massa. Vou fazer por dentro agora, né? E toda vez que eu for trabalhando, fazendo esse tipo de serviço, eu vou procurando uma posição confortável, né? Ó, seguro o cabo da máquina aqui, ó, para que ele não me incomode. Eu tenho que fazer o desbaste aqui também, só que eu não vou fazer agora, porque eu tô com a outra peça aqui do lado e a minha máquina não vai ter aquele transpasso bacana para fazer. Então agora eu vou fazer essa retífica de cá, com a máquina nessa posição, né? Essa de cá e aquela de lá. Então eu vou tocando de roda em volta dessa peça aqui. Sempre que eu sentir que a ferramenta está trapidando um pouco, coloca ela no chão, né, para ela desbastar e alinhar de novo, porque as quinas faz ele dar uma desbalanceada. Então tudo isso é importante.
Fiz de cá um detalhe importantíssimo também, que hora ou outra vai acontecer com você. Eu fiz a retífica na posição que eu estava trabalhando. No canto, eu consegui visualizar que o barro do piso estava sobressaindo a parte que desce. Quando isso acontece, quando eu for fazer o acabamento de massa plástica, que eu passar o estilete cortando, esse barro sempre vai ficar visível. Então, quando eu passei aqui, vocês viram que eu dei uma levantada na máquina para eu conseguir tirar esse barro daqui, ó. Então, é necessário que não esteja vendo o barro desse piso. Vou tentar fazer nessa parte cá. Dá mais um zoom aqui. Ver se vocês visualizam melhor. Dá uma olhadinha nele aqui no chão. Tinha uma massinha colada aqui. Ó, vamos dar um zoom ali naquele cantinho. Diferença, pessoal, é uma diferença bacana, né? Essa abertura aqui é uma abertura bacana para você deixar na sua mesa esquadria. Se chegar a ficar um pouco grosso demais, aberto demais, o que que vai melhorar isso aqui? Você fazer uma manipulação de cor bacana, que fique o mais próximo possível da cor desse piso, com certeza vai ficar imperceptível. Aí depois que você fazer essa meia esquadria aqui, ó, essa reabertura, se você der uma baixada e olhar no reflexo aqui, você vê uns pequenos craqueladinhos. Ó, lixinha de mão, seco e molhado, da Norton grão 220. Põe ela na sua mão, na parte de cima aqui, e você vai apoiar em cima do piso, aonde que os seus dedos estão apoiados, para você não sovar no esmalte. Ó. Passa ela na parte de cima do desbaixo e na parte de baixo. Pronto. Só isso aqui, ó, se você passar o dedo aqui, você já vai sentir que não tem nenhuma ranhura. Aqui onde eu passei o rebolo, eu sinto que tá arranhando. Então, ó, aqui de lado. Isso é uma retífica de piso usando o rebolo e usando a sua esmeriladeira, né? E fazendo o acabamento final com a lixa. Isso aqui resolve muito, melhora muito o acabamento do seu serviço, né? Vai adiantar porque você não vai precisar ficar preocupado com essas quinas que estão transpassando na hora que você está montando o projeto. Isso aqui é algo que você faz quando você termina o projeto. O projeto está pronto, faço isso aqui, lixo, tá beleza? Limpo ela, se prefira lavar, põe no sol, deixa secar, aí eu vou dar o acabamento de massa. Então, o rendimento de porcelanataria é você seguir etapas, né? Tem a etapa de montar o projeto, desenha esse projeto, monta um SketchUp, ou monta no papel, ou tem ele em mente, separar as peças, iniciar o corte 45, iniciar os processos intercalados de colagem, a retífica, depois a colagem, né? Então tem todo um processo para você seguir. E esse processo de retífica da sua meia esquadria é um processo fundamental que vai dar vida para o seu projeto. Experimenta você que está começando, né? Pega seu projeto lá e faz esse teste. Mas primeiro, faz uma meia esquadria, uma peça qualquer piso você tem lá, que está jogado fora, faz lá uma meia esquadria e vai testar lá. Nunca teste algo que você não tem conhecimento,
diretamente em cima do seu projeto. Você pode danificar e prejudicar o seu projeto. Você é responsável pelo seu projeto, beleza? Forte abraço para vocês. Finca o dedo nesse like aí, porque isso aqui é dica de ouro, né? Que vai te ajudar muito. Isso aqui chama-se retífica. Tenha domínio da retífica. Trabalho com rebolo por quê? Por que eu não indico lixa brilho d'água? Porque isso aqui você não faz com a lixa brilho d'água. Você não chega no canto. A lixa brilho d'água, ela pode deixar seu projeto sem uniformidade. O rebolo, por ser uma massa dura, ele tem continuidade. Ele funciona como uma desempenadeira. Ele vai fazer uma guia através da sua própria matéria. Beleza? Então tem que ter essa atenção com esses detalhezinhos aí. Esquece de fincar o dedo no like não. Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal e ativa as notificações. Abração!